Olá, pessoal! Estou de volta para mais uma aula sobre gestão empresarial. O meu foco aqui no canal é fazer você deixar de ser pequeno e se transformar num grande gestor. Eu sou Diavani Barros, especialista em gestão empresarial para micro e pequenos negócios e te convido a estar nessa aula comigo. O nosso tema de hoje é sobre gestão econômico-financeira e eu tenho certeza que você vai adorar. Então fica aqui comigo, eu vou te falar sobre os 4 pilares da gestão econômico-financeira e você vai perceber o quanto você fazia a gestão financeira do seu negócio de forma equivocada. Vem comigo aprender a fazer correto? Papel e caneta na mão porque nós vamos começar a anotar. Gente, vocês são bons de desenho porque eu sou uma negação. Então eu já deixei algo prontinho para vocês. Percebam que aqui ao lado nós temos uma mesa. Isso, a representação gráfica da mesa representa para você a sua gestão econômico-financeira dentro do seu negócio. Como que isso funciona, Diavani? Olha só, eu divido a gestão econômico-financeira em 2 aspectos. Nós temos de um lado a gestão econômica e de outro lado a gestão financeira. E aí eu divido os 4 pilares dentro desses 2 aspectos. Vou mostrar para vocês como funciona. O pilar de número 1, que é parte do aspecto econômico, representa a primeira perna da nossa mesa de controle. Olha só, gente, essa perna, ela é responsável por todos os resultados econômicos do negócio. Dia, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, é nessa perna que você vai obter qual a lucratividade da sua empresa. Exatamente. Só que para você descobrir a lucratividade, você precisa conhecer os seus custos e também precisa saber quanto vai ter que faturar para atingir esse lucro desejado. Perceberam? E qual é a ferramenta que entrega essas informações para mim, Dia? Que fala para mim qual é a minha lucratividade? Gente, a DRE, o demonstrativo do resultado do exercício. Isso mesmo, é um nome comprido, mais simples. Pensa o seguinte, imagina você fazendo isso numa planilha de Excel. Você vai montar uma planilha de Excel da seguinte forma. Primeiro você vai relacionar todos os custos da sua empresa, ok? Saber exatamente tudo que você tem de custo lá. No momento em que você relacionou todos os custos, seu próximo passo agora é buscar um faturamento que cubra esses custos. Exatamente. E aí, quando você deduzir o faturamento dos seus custos, quem você vai obter? O seu lucro. E digo mais, a DRE, gente, ela não é responsável só pelo lucro, tá? É como se fosse um objetivo geral, assim, a metona, lembra? A meta maior é o lucro. Porém, é nesse informativo aí, ou seja, a partir desses números, que você também vai conseguir identificar como formar o seu preço de venda, como chegar no seu ponto de equilíbrio, determinar também qual é o markup que você vai usar para o seu negócio e por aí vai. São muitas informações que você consegue obter, economicamente falando, a partir da DRE. Gostaram, não foi? Show de bola! Então agora nós vamos para o segundo pilar, que inclusive faz parte agora da gestão financeira. Gente, o segundo pilar é responsável por 2 ferramentas, o balanço e a necessidade de capital de giro. Essas 2 ferramentas, elas respondem grande parte dos questionamentos que são feitos dentro do negócio. Por exemplo, o balanço gerencial, também conhecido como balanço patrimonial, ele é responsável por dizer quanto vale o teu negócio, quanto vale a tua empresa. O balanço também é responsável por nos falar qual que é o nosso capital de giro, o que nós temos disponível de dinheiro lá na nossa empresa. Além do capital de giro, também é possível identificar através do balanço qual que é o nosso grau de liquidez. O que isso quer dizer, Gil? O que é a liquidez? É a capacidade de pagamento, ou seja, num determinado período, nós temos capacidade, nós temos grana para honrar os nossos compromissos? Exatamente. E além disso, é também possível, gente, através do balanço, identificar o nosso grau de endividamento. Pensa bem, identificar quanto que a nossa empresa está comprometida, o quanto nós devemos para terceiros. E aí não está incluso somente falar de banco, falar de agências financeiras, não. Aqui dentro do nosso grau de endividamento, está incluso também falar dos nossos colaboradores, dos nossos fornecedores, do governo. É isso. Então, anotem aí. Nós temos os seguintes indicadores que nós podemos levantar
ou seja, as informações que nós podemos obter através do balanço, que é o capital de giro, a nossa grana disponível, nosso grau de liquidez, né, o índice de liquidez, que é a nossa capacidade de pagamento, se nós temos grana para honrar com o nosso compromisso, o nosso grau de endividamento, quanto que nós estamos comprometidos dentro da empresa com as nossas dívidas, e também a nossa rentabilidade, que é o quanto que a empresa vai devolver para a gente por tudo aquilo que nós investimos nela, ok? Anotado? Então, agora vamos para outra ferramenta do segundo pilar, que é a necessidade de capital de giro. Gente, capital de giro é uma coisa, necessidade de capital de giro é outra. O capital de giro, como eu já falei, é quanto você tem disponível. A necessidade de capital de giro é quanto você precisa. Então, no momento em que você identifica quanto você precisa, você compara com o que você já tem para ver se é suficiente. Dia, e como é que eu chego na minha necessidade de capital de giro? Gente, primeiro você precisa conhecer o seu ciclo financeiro. Como que isso funciona? Vocês têm prazos lá na empresa de vocês, por exemplo, teu prazo médio de recebimento. Como é que isso se informa? Você vende um produto e estabelece um período para o seu cliente para ele pagar. Então, o período que isso demora para voltar a grana do produto ou do serviço que você vendeu é o seu prazo médio de recebimento. Esse é um ponto. O outro é o prazo médio de estocagem, que, como o próprio nome diz, é o período que o teu estoque fica lá dentro da empresa, ele está parado, ou seja, ele não está se movimentando. E o que é pior, teu dinheiro está lá preso em forma de produto, né? Ou até mesmo na negociação que você está estabelecendo aí com o teu cliente, que é o que a gente chama de prazo médio de negociação. E, por último, o prazo médio de pagamento aos fornecedores. Gente, muito cuidado com compras à vista. Dia, é errado comprar à vista? Não, mas tem que saber fazer essa compra. Porque no momento em que você disponibiliza dessa grana, você paga à vista para o seu cliente, você está se descapitalizando, ou seja, você está deixando de ter grana no seu bolso. Então tem que ter muito cuidado, porque a composição desses prazos é que forma o teu ciclo financeiro, que é exatamente o período que o teu dinheiro vai ficar fora do caixa da empresa, circulando aí por esses prazos de recebimento, de negociação, de estoque e de fornecedores, pagamento a fornecedores. Vamos para o terceiro pilar? Gente, o terceiro pilar da gestão financeira é composto pela ferramenta fluxo de caixa. Vocês sabem o que é um fluxo de caixa? Olha só, muito cuidado, tá? Porque ele é muito confundido aí com uma outra ferramenta. O fluxo de caixa é a projeção das tuas contas a pagar e das tuas contas a receber, somados ao que você tem de saldo de caixa na sua empresa. Então, pensa o seguinte, pega uma planilha de Excel e começa a relacionar todas as vendas que você fez, mas de acordo com os prazos estabelecidos para receber. Então, veja só, imagina que você vendeu lá no mês de abril 30 mil reais para receber em 3 parcelas. Então, você vai colocar lá 10 mil para maio, 10 mil para junho, 10 mil para julho. Então, você tem a receber 30 mil, só que dividido em 3 meses. E aí, inclusive, alternando os dias, claro, né? Todo dia é feita uma venda, os recebimentos vão entrar também alternadamente. Mensurados lá, ou melhor, lançados os que você tem a receber, agora você vai lançar dentro da mesma planilha o que você tem a pagar. Então, você tem a pagar no mês de maio energia, você tem a pagar no mês de maio telefone, você tem a pagar no mês de maio seus colaboradores, enfim, você vai relacionar lá todas as suas despesas, inclusive com as devidas datas, certo? Então, você relaciona dentro da mesma planilha o que você tem a receber. Lembrando, é uma projeção. Você pode fazer o fluxo de caixa para uma semana, ou seja, você está hoje aqui olhando tudo o que vai acontecer na semana que vem. Você pode também fazer o seu fluxo de caixa de um mês, projetando, né, o mês seguinte. E você pode também fazer o fluxo de caixa para um ano. Olha só, uma visão muito mais ampla do teu negócio. Gente, claro, você pode fazer quantos meses você quiser. O ideal é que você projete um ano e a partir daí você comece a pensar mensalmente ou trimestralmente
mas não deixando de acompanhar toda semana, para você se programar, né, para saber o que tem de grana aí toda semana para poder desembolsar e pagar. Então, perceba, o fluxo de caixa é a ferramenta de projeção, é o olhar para frente. Você vai identificar lá o que você tem a receber e o que você tem a pagar. Aí eu falei do saldo do que você tem também em conta, né? Seu saldo de caixa. Isso mesmo. Você também precisa acrescentar aí o que você tem nas suas contas bancárias. Independente dos bancos, soma tudo, joga lá no que você tem de saldo do dia, certo? Se não tiver nada, é zero. Mas se tiver, precisa mencionar. Dia, tenho, só que está negativo. Ok, lança o negativo também, porque essa conta precisa ser paga. E aí você precisa identificar se vai ter grana suficiente para cobrir. Se não der para cobrir essa semana, já se organiza hoje para cobrir no mês que vem. Olha que legal? Então vamos correndo fazer o fluxo de caixa para entender melhor como é que está funcionando aí o financeiro da sua empresa. E agora, o último, porém não menos importante, que é o movimento de caixa. Esse, gente, é o quarto pilar da gestão financeira, certo? Olha como é interessante. O movimento de caixa, diferente do fluxo de caixa, é o olhar hoje. Então, o que você vai relacionar dentro do movimento de caixa? Que pode ser, novamente, numa planilhazinha de Excel, numa tabela do Word, como você preferir. O Excel é melhor porque você já tem aí lá as contas, né? Ele já consegue fazer esses cálculos automaticamente para você. Então, o movimento de caixa, você lança o que você comprou hoje, o que você vendeu hoje, o que você pagou hoje, o que você recebeu hoje. Se você enviou algum produto num determinado valor para alguma filial ou de forma condicional para alguém dar uma olhadinha, lança lá também, precisa ser registrado. Inclusive, eu costumo dizer que o movimento de caixa ele precisa ser integrado. Isso mesmo, precisa receber informação de todas as formas como você movimenta, como você faz os registros financeiros da sua empresa, tá? Para não deixar nada em aberto. Vejam só a importância do movimento de caixa, gente. O movimento de caixa, ele é responsável por levar informação para todas as demais ferramentas. DRE, fluxo de caixa, necessidade de capital de giro, balanço gerencial. Por que ele é o responsável? Porque é ele que coleta todos os dados diariamente. Então, tudo que você recebeu hoje, tudo que você pagou hoje, tudo que você vendeu hoje, tudo que você comprou hoje vai estar lá registrado e ele começa a distribuir essas informações para os demais itens. Dá para fazer isso manualmente, Dia? Dá, só que eu recomendo sempre ter um sistemazinho, né, um software de gestão, né, para que você tenha mais eficácia na hora de mensurar esses dados. Então, pensa assim, o movimento de caixa é como se fosse o quartel-general, coração da tua empresa. Ele bombeia o sangue, ele bombeia informação para todas as demais. E cuidado, lembra que eu falei que eu represento a gestão econômico-financeira através de uma mesa? É ela quem dá total controle para tudo? Pois bem, então, se você deixa de alimentar o seu movimento de caixa, você está deixando a sua perna capenga. Ou seja, a sua mesa pode cair, pode desmoronar. E aí, ela desmoronando, o que isso representa para você, dono de empresa? Exatamente, uma possível falência. Então, precisa gerir essas ferramentas de forma muito correta. Precisa entender como elas funcionam. E aí, para ficar bem mais claro e específico para vocês, é como se fosse assim, pensando numa linha do tempo, onde nós temos passado, presente e futuro. Ok, pensa assim, a DRE está no passado. Por que no passado, Dia? Porque a DRE ela só pode ser feita depois que o mês encerra. Então, enquanto o mês não encerrar, você não vai conseguir fazer a DRE. Você pode até fazer, mas vai ter trabalho dobrado, porque você vai ter que estar somando todo dia um pouquinho. Então, deixa para fazer só quando o mês encerrar, a partir do dia 1º, certo? Show de bola. O balanço e a necessidade de capital de giro, eles estão no presente. Assim como o movimento de caixa também está no presente. Então, é o que está acontecendo hoje, você vai lá e alimenta, tá? Já o fluxo de caixa está no futuro, é algo que ainda vai acontecer. Então,
Pensa sempre nessa linha do tempo que você vai conseguir, de forma muito mais prática e objetiva, entender como funciona a gestão econômica e financeira do seu negócio. Gostaram da nossa aula de hoje? Pois bem, então aproveita para curtir, faz seus comentários, diga quais são as dúvidas que você ficou e aproveita para se inscrever caso você esteja assistindo esse vídeo e não seja ainda inscrito no meu canal. E não esquece de marcar o sino, que aí todas as vezes que eu divulgar vídeos como esse, que eu tenho certeza que são do teu interesse, você vai receber em primeira mão. Te aguardo no próximo vídeo.